somos Natália e Bruno. Seja muito bem-vindo ao De Frente para o Futuro. Mais um episódio onde discutimos temas urgentes e relevantes para a política e para a sociedade brasileira. Hoje, De Frente para o Futuro recebe um convidado cuja trajetória une sala de aula e militância. Nascido em Crateús, no Ceará, ele construiu a vida a partir do saber. Primeiro como professor da rede pública de ensino, onde lecionou por mais de 2 décadas, inspirando gerações com seu compromisso com a educação e sua crença inabalável de que o conhecimento é a base da transformação social. Com formação em Geografia pela UNB e pós-graduação em Ecoturismo e Educação Ambiental, ele foi moldando, dentro e fora de sala de aula, uma consciência política voltada à cidadania, sustentabilidade e à justiça social. Da escola, seguiu naturalmente para a política, levando consigo o olhar sensível de quem conhece de perto os desafios da educação pública. Em 2014, foi eleito deputado distrital e na Câmara destacou-se pela defesa da educação, pela ética no uso dos recursos públicos e por políticas de valorização do servidor. Seu trabalho projetou como uma voz racional e comprometida com o bem comum. Em 2022, ampliou sua trajetória e foi eleito deputado federal pelo Partido Verde com impressionantes 54.557 votos, integrando a Federação Brasil da Esperança e assim compondo base do governo do presidente Lula. Na Câmara dos Deputados, tem se consolidado como uma liderança propositiva, pautada pelo diálogo, pela responsabilidade e pela busca de políticas públicas sustentáveis e inclusivas. Reconhecido por sua coerência, recebeu o Prêmio de Excelência Parlamentar de 2024, reafirmando seu compromisso com uma política feita com seriedade. É com grande satisfação que o De Frente para o Futuro recebe hoje o professor, educador e deputado federal Reginaldo Veras. Deputado, seja muito bem-vindo e gostaríamos que o senhor pudesse fazer uma saudação inicial para quem nos acompanha. Olá, Bruno. Olá, Natália. Obrigado por me convidarem a estar aqui. É sempre bom a gente se comunicar com uma nova audiência, com novos ouvintes, com quem tem interesse em debater a política, os assuntos nacionais e internacionais. Estou à disposição para debater aí todos os assuntos que vocês acharem interessante. Deputado, então vamos começar falando sobre conjuntura política. Vamos lá. O senhor faz parte de um bloco progressista de centro-esquerda. E quando olhamos para a ideologia e para as eleições que se avizinham, parece que tudo tem se transformado num plebiscito de direita. De um lado, a vice-governadora Celina Leão aparece à frente das pesquisas com 32%, e do outro lado, o ex-governador Arruda, hoje reabilitado pela Justiça, aparece com 26%. Lá atrás, aparece o candidato mais bem pontuado da esquerda com 16%. Por que a esquerda não se consolida como uma alternativa viável para o eleitor do DF? Vamos lá. Primeiro vamos corrigir, né? Que a Celina, saiu pesquisa recente, a Celina aparece na dianteira, o que é absolutamente natural. Ela está com a máquina na mão e ela está com a mídia de governo na mão, ela está com a estrutura governamental na mão, então é natural que haja uma continuidade desse processo, ou seja, ela como candidata ainda não está sendo questionada, no momento ainda é o governo do qual ela faz parte. Em relação à viabilidade eleitoral do ex-governador José Roberto Arruda, ainda há questionamentos, né? Há juristas especializados na área eleitoral que dizem que os vetos que o presidente Lula derrubou, eles se aplicam ao governador Arruda, outros dizem que não, isso é uma pendenga judicial eleitorária que vai se alongar até a época de homologação das candidaturas, tá? Agora, quem aparece com 16%, o deputado Leandro Graz, que eu já antecipo, é o meu candidato. O Leandro comungava comigo as ideias no Partido Verde, a gente trabalhou junto na Câmara Legislativa, é um cara que de alguma maneira oxigenou o meu último mandato como deputado distrital, que eu estava ali meio, né, assim, sem tesão, digamos assim, no segundo mandato, e aí quando eu e Leandro fizemos ali uma união para fazer uma oposição séria, verdadeira, questionando os tribunais de contas, o Ministério Público e tudo mais, ele ajudou a dar uma oxigenada no meu mandato, e de alguma forma, ele também fala isso, eu acabei passando uma certa experiência para o Leandro, ele que estava iniciando naquele processo. Ele se mostrou um deputado muito atuante, um camarada que entende muito da realidade do Distrito Federal e da realidade nacional e um cara propositivo. Tanto que eu encabecei na candidatura dele na eleição passada por um tris
nós não chegamos ao segundo turno, e aí eu aponto uma série de fatores para a gente não ter chegado ao segundo turno. Mas aí eu questiono essa história que a gente não tem uma candidatura viável. Imagina que na eleição passada, você vivia um momento muitíssimo conservador do eleitorado do Distrito Federal, quando leia-se bolsonarismo muito forte aqui no Distrito Federal, e o Leandro sai de uma eleição para deputado distrital, onde ele teve 6.000 e poucos votos, para desafiar toda essa estrutura de conservadorismo que estava presente aqui e desafiar o Ibanez, que vinha numa reeleição com toda a máquina, dinheiro e estrutura na mão. E, rapaz, nós não chegamos ao segundo turno por apenas 4.000 e poucos votos. E ainda a ponto que o campo progressista, definiu tardiamente, né, ficou uma disputa interna do PT, dizendo que ia lançar candidato quando sabia que não ia, isso de alguma maneira atrapalhou, nós perdemos ali uns 45 dias de pré-campanha, e isso foi crucial para que a gente não chegasse ao segundo turno. Então imaginemos a seguinte situação, porque pesquisas, elas dão um recorte da realidade, mas não dão a realidade em si. Imagina que na eleição passada, Ibanez, com a máquina na mão, com a reeleição, a gente dividido, e ainda assim, por um triz o Leandro não chegou ao segundo turno, essa realidade não vai aparecer agora. O Arruda está aparecendo agora para combater o jogo, o que eu particularmente vejo como algo muito interessante. Enquanto quando a direita se dividir, abre espaço para esse candidato do campo progressista crescer ainda mais. Assim que a gente firmar, dia 30 de novembro, haverá as prévias do Partido dos Trabalhadores para definir quem será o candidato. De antemão já se apresenta o Leandro Grais e o ex-deputado federal Magela. Então, assim que a gente definir, o PT vai colocar esse nome. Eu não sou do PT, faço parte da frente, mas não sou do PT, mas sou Leandro. E se o PT definir que vai ser o Leandro, será o Leandro. E aí você vai poder contabilizar nos próximos podcasts aí, que o Leandro, assim que for oficializado, ele já salta para 21%. Depois daí é só crescer. Falando um pouco sobre a ideologia e essas coisas, hoje o governador sancionou uma lei do Dia da Memória das Vítimas do Comunismo no Distrito Federal. Isso já é narrativa eleitoral? Esse projeto de lei é do deputado Tiago Manzoni. O deputado Tiago Manzoni é a representação da extrema-direita na Câmara Legislativa. Foi eleito ali vindo naquela vibe da deputada Bia Kicis, ela se lançou federal, teve um caminhão de votos e trouxe o Tiago Manzoni, que ninguém no Distrito Federal sabia quem era, não o eleitorado mesmo de si, mas tinha aquele grupo cativo do bolsonarismo que acabou elegendo. E ele fica fazendo essa retórica da extrema-direita, que é combate ao comunismo, essa ladainha toda que a gente já conhece, que não tem qualquer fundamentação acadêmica, qualquer fundamentação teórica, mas trabalha com medo do comunismo, como se trabalhasse na década de 60, em meio à Guerra Fria e aquela loucura toda. Você criaram um monstro, criaram um fantasma, e tem gente que ainda acredita nisso. Ou seja, memórias vítimas do comunismo no Brasil. Então, assim, retórica falaciosa de eleição para fortalecer. Ele não está errado, não, ele está se fortalecendo no grupo da extrema-direita que já o apoia. Cada um joga para o time que tem. O governador sancionar esse tipo de lei O governador sancionar esse tipo de lei nos traz, primeiro, não quer perder, não quer se indispor com um deputado que reza na cartilha dele, governador. O deputado vota cegamente em tudo que o governador propõe. Ele compõe a base do governador, o Partido Liberal tem cargos, tem estruturas, tem secretarias no governo, está dentro daquela lógica natural do toma lá da cá. Some-se a isso o fato de que o governador, ao sancionar um projeto de lei desse, que tem uma retórica falaciosa da extrema-direita, ele está dando um recado para a extrema-direita. Eu estou com vocês, bolsonaristas, eu serei candidato ao Senado, eu estou com vocês. Obrigado. Deputado Benz, pense em alguém de 80 anos, dos primeiros candangos a chegar em Brasília. Ele ajudou a erguer escolas, hospitais e avenidas. Mas hoje vive sozinho justamente na cidade que ajudou a construir. Quando o senhor fala em criar espaços de convivência e cuidado para idosos, o senhor vê isso como algo assistencialista ou como uma forma de Brasília retribuir a quem literalmente levantou essa cidade? Olha só, como é que isso apareceu na minha vida política? Por ser professor e toda a vida ter trabalhado com jovem e mexer com educação, quando falo em educação, inevitavelmente você mantém uma correlação
com a juventude, somado ao fato que eu sempre fui professor de ensino médio, sempre fui professor de pré-vestibular, hoje pré-ENEM, paz, essa ladainha toda, e da minha vida, a minha convivência como professor e o meu trabalho na política foi focado na juventude. Até porque foi isso que eu estabeleci como meta de campanha. E eu estabeleço pouquíssimas metas de campanha porque eu tenho que cumprir pelo menos as pouquíssimas que eu estabeleço. Mas na última eleição, já candidato a deputado federal, na Samambaia especificamente, num desses encontros que alguém chama o vizinho, chama os parentes para apresentar o candidato, Gilson Montblanc, é um diretor de teatro aqui em Brasília, e ele marcou essa reunião, até eu me lembro. Estávamos ali falando de assuntos mil, e um senhor me perguntou: professor, eu conheço seu trabalho para a juventude, para a escola, o senhor ajuda a reformar muita escola, mas o que o senhor já fez para os idosos como deputado? E eu falei: nada. Não falei nada na lata, eu dei aquela pensada e falei: porra, nada, né, assim. Na verdade, não é que eu não tivesse feito nada, a gente já abraçava um projeto muito importante, voltado para os idosos, que todo mundo em Brasília conhece, é o Ginástica nas Quadras. Ginástica nas Quadras é um projeto cujos professores são cedidos pela Secretaria de Educação para trabalhar atividades lúdicas e esportivas nas praças, nas quadras, para o pessoal da mais 50, mais 55, mais 60, que é um projeto lindíssimo, ainda mais eu que o conheço a fundo ali. O pessoal melhora a saúde, deixa de usar remédios, se socializa, sai da depressão. Assim, os relatos são assim, incríveis, mas é um projeto que eu financiei durante muito tempo por meio de emenda parlamentar, o faço até hoje, participo. Fui o único deputado na vida que se preocupou com isso. Naturalmente, depois que uns se preocupam, outros aparecem para se preocupar. E eu não tenho vaidade nenhuma. Eu acho que aquele que segue o exemplo bom tem sempre que ser. Mas a partir dessa pergunta dele, eu falei: não, eu tenho que criar propostas para a comunidade idosa. Naturalmente, fui estudar, fui aprender mais e aquela coisa toda. E uma das nossas propostas é que não consegui executar, não consegui nem dar o pontapé inicial ainda, porque é uma proposta mais de natureza executiva. É espalhar pelo Distrito Federal os famosos CCIs, os Centros de Convivência dos Idosos. Além disso, aí se um dia, por exemplo, o deputado Leandro, se for candidato a governador, eu vou ajudar a construir o programa de governo. Não abro mão de construir as propostas para educação e para a população idosa. E entre elas vai ter CCI, Centro de Convivência do Idoso, nas principais regiões administrativas, e nós vamos introduzir, pelo menos em caráter experimental, a creche do idoso. Que história é essa, né? Creche do idoso, assim, porque creche a gente relaciona. Mas da mesma forma que a família tem que trabalhar, e creche é um direito previsto nas leis educacionais, até mesmo na Constituição, da mesma forma que a gente tem que trabalhar, e não tem como quem deixar uma criança, e o Estado tem que ajudar a cuidar daquela criança, numa analogia, as pessoas hoje têm que trabalhar e não tem com quem deixar os idosos. A população brasileira está envelhecendo rapidamente. Você tem uma comunidade idosa gigante que hoje depende do cuidado dos filhos, que não tem como viver sozinho. E esse filho, como é que fica? Ele precisa ir trabalhar e precisa deixar o idoso com alguém da mesma forma que quem tem uma criança tem que deixar. Então a nossa tese é essa, porque o centro de convivência é um lugar onde você vai, você fica, você joga, você dança um forró, você se diverte. A creche não, é algo mais complexo, é um espaço multifuncional e com multiprofissionais que dê pleno cuidado ao idoso ali, de 8 da manhã, 7 da manhã até as 18h30. A família deixa o cara lá e 18h30 vai buscar, e aí ali ele vai se socializar, ali ele vai ter acompanhamento de um profissional de saúde, ali ele vai ter o acompanhamento de um educador físico, de um fisioterapeuta, ali ele vai ter atividades lúdicas, atividades esportivas. Na plenitude, aquilo que a gente faz para uma criança numa creche tem que se reproduzir para o idoso. Eu usei essa expressão creche do idoso como proposta até de campanha e tudo mais. Naturalmente não consegui executar, não sou executivo, é algo mais complexo. Mas recentemente aquele prefeito pirotécnico daquela cidade lá de São Paulo, como é que é o nome? Sorocaba, como é que é o nome do rapaz? Manga. O Manga. O Manga até, num desses vídeos dele maluco aí, ele falou que tinha feito a primeira creche do idoso. Eu falei: pô, roubou minha ideia, nem patenteei. Eu fico feliz que ele tenha colocado lá e tô curioso. Juro para você que assim que eu tiver tempo, eu vou
Sorocaba, vou até manter contato, vou a Sorocaba, que eu quero ver como é que está sendo na prática esse projeto lá. Porque aqui, a gente não tem que reinventar a roda. O que é bom, o que já tem experiências positivas, é só replicar, adaptando à realidade de cada unidade federativa. Então isso está dentro dessas propostas. Fora isso, aí já tinha projetos que funcionavam que a gente resolveu abraçar em larga escala. Projeto Unicer, da Universidade de Brasília, a Universidade do Envelhecer. Não é o vestibular mais 60 que a UNB abriu recentemente, não. É um projeto de extensão que tem na UNB, que forma pessoas 45 mais, não é nenhum, a maioria é 60 mais, mas forma pessoas 45 mais em políticas públicas em gerontologia. Como envelhecer com qualidade, como envelhecer com felicidade e como aprender isso e reproduzir esse conhecimento. Hoje eu me orgulho de ser o maior financiador desse projeto na Universidade de Brasília, com mais de 8 polos em todo o Distrito Federal, um trabalho lindo. Então isso faz parte dessas propostas e desse compromisso de campanha que eu assumi em tentar também dar atenção a essa população idosa crescente e abandonada, de certa forma, pelo Estado e pelo poder público. E se essa proposta saísse do papel amanhã, o que o senhor colocaria como prioridade? Prioridade, cuidado com dignidade do idoso. Eu estou até preparando uma aula, que eu vou dar aula para esses do curso mais 60, como envelhecer com qualidade, com dignidade e sendo produtivo. Porque, via de regra, a pessoa, quando ela faz 60 anos, entra naquela vibe. Aí eu já fiz o que eu tinha que fazer. E agora eu tenho que me preocupar com os meus netos. Porra nenhuma. A pessoa com 60 anos, ela ainda é altamente produtiva. E tanto dentro dessa aula que eu estou, uma aula palestra que eu estou elaborando para eles, eu sou aquele professor metódico, eu gosto de estudar, eu gosto de preparar. Um dos exemplos que a gente está fazendo uma parte da aula vai ser para mostrar pessoas que se tornaram bem-sucedidas, dentro de uma lógica até capitalista, não de felicidade, mas pessoas dentro de uma lógica capitalista que se tornaram bem-sucedidas depois dos 60 anos. Hoje mesmo eu estava lendo a história do Ari Barroso, que ele lançou o primeiro vinil dele com 62 anos. Porra, Ari Barroso é um fenômeno da nossa... Então, é isso. É criar um espaço onde o idoso não fique como depósito, não é um depósito de idosos, como os lados velhinhos. É um espaço onde o idoso se sinta bem, se socialize e, acima de tudo, ele tenha elementos para criar, para produzir, para reinventar, para empreender. É essa a ideia. Nós temos um colega de 80 anos na nossa turma de ciência política, então isso que você está falando é bastante pertinente, né? Porque ele continua produtivo, não é porque a idade chegou que ele vai parar de produzir, né? Falando sobre um dos principais desafios da nossa população jovem, inclusive, enquanto a maioria da Brasília dorme, descansa, jovens estão na estrada, alguns saindo de longas escalas, jornadas de trabalho nos shoppings e bares da cidade, outros saindo ainda de noite para abrir as padarias e comércios. Eles cruzam mais de um estado, às vezes, todos os dias para fazer essa economia girar. E enfrentam horas de um transporte muito precário. A pergunta que eu faço é o seguinte: existe um pacto concreto entre deputados do DF e do Goiás que podem gerar benefício para esses trabalhadores quando a gente fala especificamente da ida e da vinda do trabalho desses trabalhadores? Pacto zero. Pacto zero. Todo mundo trabalha do jeito que quer e de forma absolutamente independente. É uma crítica que a gente vê. Eu sou professor de RID. Tem um livro escrito, tem uma porrada de coisas sobre a região integrada de desenvolvimento do DF e do entorno. Vou aproveitar para dar aula. Composta pelo DF, 29 municípios de Goiás e 4 de Minas Gerais. Então eu trabalho com isso há muito tempo. Sou um estudioso do assunto, de orçamento, das mazelas, dos problemas e tudo mais. E recentemente no Festival Curicaca, vocês ouviram falar bastante, alguns participaram, eu fui lá dar uma palestra na Sudeco sobre que mecanismos, pelo menos por emendas parlamentares que poderiam ser adotados para dinamizar aqui a economia da região. E eu falei que o grande dilema é que não há ainda a RID, ela existe no papel, mas na prática ela é pouquíssimo atuante, ela é pouco concreta. Então o que precisa mesmo é que a Sudeco, a Coarrid, que é o Conselho Administrativo, crie uma estrutura de projetos. Quais são nossos projetos? O cardápio, aqui o nosso menu.
Esse é o cardápio de projetos essenciais que a gente acha que vai contribuir para dinamizar a economia da região em vários setores. E apresente isso para nós, deputados de Goiás, DF, Minas Gerais, primeiro, para que a gente lute na Comissão Mista de Orçamento para carimbar uma rubrica para esses projetos, o que não é fácil. Segundo, se a gente não carimbar uma rubrica na lei orçamentária, para que a gente possa pelo menos tentar adotar um projeto por emenda de bancada. Terceiro, se não, como as bancadas não dialogam, que foi o que você me perguntou, deputado de Goiás, dane-se para os do DF e vice-versa. Raríssimos que dialogam um com o outro. Então, se não der para essa segunda etapa, numa terceira, que pelo menos a gente possa abraçar projetos pontuais por meio de emenda parlamentar de natureza individual. Então, assim, mas tudo isso tem que ser apresentado ao deputado. Não é difícil a gente, correr atrás para saber qual. A gente sabe qual é o problema, mas qual é o mecanismo legal para eu aplicar esse recurso lá sem ser questionado juridicamente, sem ser questionado pelo eleitor. Dou-te um exemplo prático. O prefeito de Abadiânia me procurou recentemente, com 8 dos vereadores da cidade, me pedindo uma emenda de R$500 mil. R$500 mil para nós é muito dinheiro, para o Estado e para a emenda é merreca. Ele disse que com R$500 mil conseguia climatizar todas as salas de aula do município e ainda botar computador para todos os professores. Eu falei, dá conta, dá não. Mas aí eu descobri que lá só tem 6 escolas e 20 e poucas salas de aula no município todinho. Ou seja, qualquer quadra aqui do... A faculdade que tem mais. Pronto, então assim... Então é o tipo de coisa que eu conseguiria bancar com emenda. Eu falei para ele, olha, eu não vou conseguir fazer isso para você, porque é o seguinte, eu sou deputado eleito pelo Distrito Federal. Não há nenhum impeditivo legal de eu colocar um recurso para isso, até adoraria fazê-lo para melhorar a qualidade da educação de Abadiânia. Mas o eleitor do Distrito Federal, será que vai concordar com isso? Eu sendo eleito pelo DF e aplicar recurso no Goiás? Por que o deputado do Goiás não aplicou? Então assim... Esse é só um exemplo de uma emenda pontual e eu acabei não mandando recurso para ele. Vamos aplicar os recursos aqui no Distrito Federal, mas eu juro para você que eu fiquei com muita vontade de fazer, porque eu entendo que um recurso pequeno transformaria a educação daquele município. Imagina, todas as salas de aulas climatizadas, os professores com acesso a computador para poder fazer seu trabalho. Teria a maior alegria em fazê-lo. A questão é essa, por que eu do DF tenho que fazer lá quando o do Goiás não faz? Então, se existisse essa ação conjunta, esse cardápio de projetos conjuntos, talvez ficasse mais fácil a gente abraçar. O senhor é a favor de que a região do entorno, em algum momento, seja incorporada, no futuro distante, ao Distrito Federal? Acho que tramita até hoje no Senado um projeto que já se vai aí uns 30 anos, que criava o Estado do Planalto Central. Eu lembro desse projeto, que ele ganhou muito, tinha umas pessoas aqui em Brasília que apoiavam. O plano piloto, essa área tombada aqui que a gente conhece, continuaria sendo a capital. As cidades satélites, as outras regiões administrativas seriam extirpadas do Distrito Federal e iriam compor o estado do Planalto Central junto com os municípios de Goiás e de Minas Gerais. Aí criaria-se um novo estado, o estado do Planalto Central, cuja proposta na época era que a capital fosse Taguatinga. Sou contra, né? Porque, como a nossa amiga Natália falou lá no início, houve toda uma estrutura social iniciada pelos candangos para construir essa cidade, para fazer do Distrito Federal o que ele é hoje. Desde antes mesmo da inauguração de Brasília, os candangos foram excluídos, marginalizados, segregados, jogados para a periferia. E o são até hoje. Se eu coloco essa galera para fora do Distrito Federal, aí é que o processo, aquilo que o professor Aldo Paviani chama de processo de periferização e segregação socioespacial, aí é que ele se intensificaria ainda. Se dentro do DF, a capital, com fundo constitucional, as periferias já são abandonadas pelo poder público, imagina fora do DF. Então, sou contra, vamos ficar por aqui mesmo. Deputado. Eu estou falando para ali porque a câmera é ali, não é isso? Sim, pode falar, não tem problema. Deputado, quando uma mãe pega seu filho com febre e vai para uma fila de hospital, ela não está pensando no número do orçamento. Ela está pensando na vida daquela criança. Mas os números nos mostram a dura realidade. O GDF deixou de aplicar neste ano até agora cerca de
191,8 milhões que, por lei, deveriam estar salvando vidas. Os números mostram mais. Mostram que nossos hospitais têm um déficit de 1,8 mil enfermeiros e 5 mil médicos. Por que mesmo com o diferencial do Fundo Constitucional, o DF ainda passa por casos assim? Porque você tem um governador. As pessoas sempre falam, a saúde do DF sempre foi ruim. É verdade. Mas hoje ela é uma desgraça. Para usar um nome bem, é uma desgraça o atendimento na saúde hoje. E aí eu vou falar para quem está assistindo a gente, igual eu falo em sala de aula, leia meus lábios. Porque você tem um governador que cuida de coisas. Que cuida dos negócios dele, dos negócios dos amigos dele, mas não cuida das pessoas. O Ibanez não gosta de gente. Para você cuidar de gente, você tem que gostar de gente. Ele não gosta de gente. Ele está no governo para cuidar das coisas, é concreto, é viaduto que liga nada a lugar nenhum, é fazer negócio. Se ele faz bem. Mas das pessoas ele não cuida. E não há nada de inovador na educação, não há nada de inovador na assistência social, não há nada de inovador na saúde. O que são justamente as pastas que cuidam de gente. Então você tem um governador que não sofre com o sofrimento das pessoas. E quem não sofre com o sofrimento do outro não pode cuidar do outro. E aí vamos lá. Você já citou, carência de profissionais de saúde. Vive falando em construir UPA. Adianta fazer a UPA se não tiver o médico? Adianta fazer a UPA se não tiver o profissional para cuidar? Não é melhor reforçar as equipes de saúde da família e as equipes multidisciplinares dos hospitais? Tá lá. Aí não tem profissional, não tem estrutura, não tem infraestrutura e, acima de tudo, não tem um planejamento sério de gasto do recurso público e nem interesse em fazê-lo. Você falou de 191 milhões que não foram aplicados devidamente. Mas só para mostrar a banalidade com que se trata a saúde pública, nós, deputados, temos acesso às chamadas emendas parlamentares. Por lei, de emenda, nós temos as chamadas emendas individuais e as emendas de bancada. A emenda individual, ela gira em torno de uns 30 milhões de reais. De ano para ano varia, então é uma média. Por lei, 50% dessa emenda tem que ser destinada para a saúde. Tá. Se eu sou deputado do DF, qual é a lógica? Eu tenho que colocar no fundo de saúde do DF e aí ele vai ser executado aqui na saúde. Qual é o problema? Eu vou colocar um recurso, é a emenda do deputado Reginaldo Veras. Ela vai carimbada e ela vai com a minha cara. Mas não sou eu que executo. Quem executa é o governo do Distrito Federal. Então, qualquer parlamentar sério que quer preservar o seu nome, ele vai querer saber onde a emenda vai ser executada para que ele possa o quê? Fiscalizar. Sim. Para que ele possa, com publicidade e transparência, dizer para a sociedade onde ele colocou o recurso e que o recurso foi aplicado. Toda vez que a gente tem acesso à emenda, a gente liga, GDF, tem todo um mecanismo. Sim. Olha, a gente precisa que você cadastre uma proposta assim, assim, assada, eu tenho tantos milhões. Ou não tem profissional para fazer, cadastrar a porra de uma proposta, é porque eu me estresso, desculpa o palavrão, cadastrar a porra de uma proposta é entrar num computador e digitar um número. Dentro de uma lógica já estabelecida pela burocracia. Qualquer pessoa que trabalhou com isso um dia dá conta de fazer. Aí ou não tem profissional para cadastrar a proposta, ou ele simplesmente fala que não tem interesse e por aí vai. Resultado, cara, eu sou da Ceilândia, eu sou de Taguatinga. O que eu gostaria de ver? As UBSs de Taguatinga reformadas. Fui na UBS esses dias, cujo amigo é médico, os bancos são rasgados. Imagina, você vai numa UBS, se o banco é todo rasgado, ele já virou um lugar para atrair bactérias. Não sou nem da área, mas qualquer pessoa com mínimo de conhecimento sabe disso. É banco rasgado, é parede descascada, não tem uma televisão para o paciente ficar pelo menos assistindo uma coisa ruim enquanto ele supera a dor dele ali. E a gente queria fazer isso, mas o GDF não tem projeto para colocar isso. Resumo, eu estou colocando praticamente todo o recurso meu da área de saúde, aqui eu tenho direito, no HUB. Eu até brinco, se eu virar parlamentar, se eu for reeleito, o HUB vai virar o maior hospital do DF, do Brasil, porque o que a gente está jogando de dinheiro lá é uma coisa fora do comum. Simplesmente porque o DF não tem uma estrutura, não tem um planejamento adequado para dizer onde a gente vai ficar. Eu até fiz um desafio, e refaço o desafio para o governo do Distrito Federal.
nós temos agora até o dia 11 de novembro para fechar as propostas para a lei orçamentária. Governo do Distrito Federal tem uma porrada de milhões. Isso aqui pro DF é pouco, o DF é rico, tá? Mas tem aqui 20 milhões para aplicar na saúde. Me apresente um cardápio onde você diga, ó, dá para usar 3 milhões aqui, 5 milhões aqui, 4 milhões lá, dá para eu reformar isso, dá para eu comprar equipamento para aquilo, mas me apresente um cardápio com um projeto prontinho para ser licitado, ou com tomada de preço, ou adesão de ata, que aí a gente coloca o recurso. Porque eu tenho como colocar o recurso e tenho como fiscalizar. Se eu não tenho como fiscalizar, aí eu fico temeroso, porque o dinheiro vai ser gasto em qualquer lugar de qualquer jeito, e aí é o meu nome que pode ir para Berlinda se a sociedade questionar. Por que o senhor acha que tem essa dificuldade tão grande de interlocução com o GDF? Primeiro porque... vamos lá. Primeiro porque você tem um governador que está flertando lá com a extrema-direita, ainda que ele não seja. É um oportunismo político. Ele não é, o Ibanez não é da extrema-direita. Ele é um advogado de carreira, mas ele politicamente está flertando com a extrema-direita porque viu que Brasília está nesse conservadorismo. Segundo, aí o próprio governo é que tem que explicar. Quem é que está por trás desse interesse de sucatear a saúde pública do Distrito Federal? Porque nós já vimos que sucatearam algumas áreas da saúde pública do Distrito Federal para entregar para o IGES. O IGES é uma espécie de... ele é instituto, mas ele atua como se fosse uma organização da sociedade civil. Então, assim, tem e denúncia atrás de denúncia. IGES, desde que foi criado, eu votei contra a criação dele, eu entrei na justiça contra a criação dele, fui derrotado em todas as instâncias, e ele tem um escândalo atrás do outro. Talvez o interesse seja esse, sucatear a saúde pública para privilegiar a saúde privada, para privilegiar esse tipo de instituto que usa o recurso público, mas não presta a conta para a sociedade como recurso público. A sua visão. Que legado o senhor quer construir no Congresso para garantir que nenhuma outra mãe precise duvidar do sistema da saúde e vai acontecer? Repita a pergunta, por favor. Na sua visão, deputado, que legado o senhor quer construir no Congresso para garantir que nenhuma outra mãe precise duvidar se o sistema de saúde vai acolher seu filho? Eu não tenho como criar esse legado. Um deputado não faz. Em um mandato, então é que ele não faz de jeito nenhum. E ele sozinho não faz. Quem falar que o deputado, eu sou deputado e eu vou deixar um legado que vai mudar a realidade do Brasil na educação na saúde, ele está mentindo. Ele está mentindo. Na melhor das hipóteses, a gente pode contribuir para minimizar o problema, fiscalizando onde o recurso é aplicado, acionando os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do DF e o Tribunal de Contas da União. Deputado, nessa área, não deixa legado. Isso é função precípua do Poder Executivo, e somente um governo, presidente, ministro, é que tem possibilidade de deixar um legado. Deputado que fala isso está mentindo. Deputado, o senhor se posicionou sempre a favor de valorização dos servidores, concursos públicos e uma otimização do Estado como um todo. A reforma administrativa que hoje tramita na Câmara gera um debate muito intenso na sociedade. Por um lado, há quem defenda um serviço público forte, bem remunerado e eficiente. Mas existe um outro lado que acredita que um Estado deve ser reduzido, ou até mínimo, com menos servidores, maior participação da iniciativa privada, até uma espécie de terceirização de políticas públicas. Nesse cenário, quais medidas o senhor considera essenciais para que uma reforma, em acontecendo, possa, de fato, fortalecer a eficiência do Estado sem precarizar o serviço público? Primeiro que todo esse debate a respeito da reforma administrativa, ou uma potencial reforma administrativa que está discutindo, eu sou contra quase todas as propostas que ali estão. Então, né? Cogita-se acabar com a estabilidade do servidor. Sou contra. Somente um servidor público estável, garantido dentro da legalidade, permite a continuidade do trabalho e permite a independência do trabalho, sem se sujeitar, sem ser subserviente a pressões políticas. Vamos dar um exemplo bem banal. O ex-presidente trouxera umas joias que ele recebera de presente
e queria adentrar com essas joias no país como se fosse um presente individual e não um presente para o chefe de Estado, que logo era um presente para o Estado. E queriam entrar com essas joias lá. Quem barrou? Um servidor de carreira da Receita Federal. Mandaram lá uma autoridade grande para tentar pressionar o servidor. Ele falou, não, de jeito nenhum, não é assim que funciona. Um servidor sem estabilidade tem estrutura para desafiar uma autoridade dessa? Não. Ele vai ser perseguido, ele vai ser exonerado, ele vai ser demitido, seja lá o que for. Então a estabilidade, ela é uma premissa, ela é um pilar para um serviço público eficiente e continuado. Não me tiram da... Não adianta ser, pode ser o governo do João ou do Chico, eu sou servidor do Estado brasileiro e não um servidor de governo. Concurso público é premissa. A única forma de acessar o concurso público, seja ou não seja 100% o serviço público, seja ou não seja 100% meritória, é por meio do concurso, o que vai garantir que não tenha apadrinhamento. Dentro das propostas da reforma administrativa, está aí uma potencial contratação temporária por até 10 anos. Porra, se o Estado, União, governos estaduais ou município puder contratar temporariamente por 10 anos, eu vou abrir concurso para quê? Só para a gente dar um exemplo banal. Hoje, no Distrito Federal, nós temos 16 mil professores em contratação temporária. Quando a lei diz que a contratação temporária deve existir, mas somente para cargas eventuais. O professor que foi para a direção, o professor que tirou uma licença maternidade, o professor que está adoentado e pegou uma licença de um maior tempo, o professor que é supervisor. Ou seja, nessa condição, você tem cerca de 5 mil. Significa, então, que nós temos 11 mil professores exercendo a função ilegalmente, porque eles estão exercendo vagas permanentes, quando poderiam ser só vagas eventuais. Então isso aqui já caracteriza uma precarização. Pô, o professor temporário faz um trabalho magnífico, mas não tem continuidade. Todo ano, de 2 em 2 anos, ele é trocado, muda de escola, não cria vínculo com a comunidade, não tem a processualidade pedagógica necessária para um trabalho continuado. Então, só aqui, ó, eu te dou alguns pequenos exemplos de como essa proposta de reforma administrativa ela é muito ruim para o Estado. Mas por que está nisso? Hoje nós temos um Congresso, como eles costumam dizer, conservador nos costumes e liberal na economia. Eu não vou entrar nesses detalhes, não. Tá? E dentro dessa lógica liberal da economia, eles deixam claro que defende o Estado mínimo. Quando eu defendo o Estado mínimo, eu estou defendendo a iniciativa privada máxima. Então, tira da mão do Estado determinados serviços e entrega para a mão da iniciativa privada. Quem é essa iniciativa privada? É a mesma que financia boa parte dos deputados. Um deputado que, igual o Reginaldo Veras, professor, servidor público, filho de pobre, que hoje eu sou o quê? Uma classe média, fruto do meu trabalho a vida toda. Digamos que hoje eu tenho um patrimônio de classe média, fruto do meu trabalho. Um cara que nem eu é minoria no Congresso Nacional. A maioria absoluta do Congresso Nacional é só fazer lá, tem pesquisas 1000 sobre isso, a maioria absoluta é empresário e ruralista. E quem não é empresário e ruralista, um monte lá ainda é financiado, tem suas campanhas financiadas pela iniciativa privada para defender interesses da iniciativa privada. Então cai sempre naquela. Sempre que eu sucateio o Estado, sempre que eu sucateio o serviço público, eu estou abrindo espaço para a iniciativa privada se apossar disso. Tem algum ponto dessas propostas de reforma que o senhor se coloque mais a favor? Tem um ponto aqui que, se for melhor trabalhado, eu questiono. Hoje, você tem uma proliferação do trabalho remoto. O trabalho remoto é irreversível, porque ele pode trazer, tá, eficiência, ele pode trazer economicidade para o Estado, à medida que eu não tenho que reservar uma sala com ar-condicionado, o cara vai trabalhar de casa. Então tem alguma coisa que dá. O relator, o potencial relator dessa proposta, nós tivemos um grupo de trabalho, né? Um monte de deputados que se reuniu, ouviu a sociedade, que no final das contas não serviu para porra nenhuma o grupo de trabalho, porque ficou mesmo, foi a palavra do relator. Não houve olha, vamos reunir o grupo, não, essa proposta, não, o relator fez do jeito que ele queria, então o grupo de trabalho foi proforme. E aí o relator, o deputado Pedro Paulo,
está propondo que se limite a um dia o trabalho remoto. Acho não. Eu acho que cada órgão pode definir qual é a sua melhor forma de trabalho remoto, sempre mantendo um percentual de trabalho presencial. Eu defendo a manutenção de um trabalho presencial, porque isso cria vínculo social, isso cria vínculo afetivo, isso cria vínculo de grupo. Tem gente hoje que mora na Europa há vários anos, servidor público aqui trabalhando de forma remota. Não vem, faz tudo distante. Então isso eu questiono. Eu acho que tem que ter um percentual mínimo de trabalho presencial, não o que o Pedro Paulo está propondo, pode aumentar isso aqui. Obrigado. Por quê? Porque é uma realidade que se impôs. Na pandemia, a gente já se fazia o trabalho remoto e a pandemia mostrou que é possível o servidor produzir. Agora, aquela história, do jeito que ele está propondo, o servidor tem que se... Ele não vai ter nenhum extra. Tá? O cara vai ficar em casa usando seu computador, sua energia, sua internet, seus recursos para prestar um serviço para o Estado. Isso eu questiono também. Se o órgão decidiu que o camarada vai trabalhar de forma remota, que lhe banque o computador, que lhe banque a internet, porque senão o camarada vai estar pegando parte do seu salário para trabalhar. Vamos falar agora de um acontecimento que chocou nossa cidade na última semana. Um adolescente de 16 anos foi assassinado num assalto enquanto jogava vôlei, na Asa Sul, uma das áreas mais nobres e policiadas da cidade. Se as forças de segurança não conseguem garantir a integridade de um jovem numa área central, como podemos acreditar que elas estejam preparadas para proteger nossa juventude nas periferias? Não está preparada, né? Se as forças de segurança não conseguem garantir a segurança na área central, olha que esse caso foi na Asa Sul. A Asa Norte está bombando de violência, mas é bombando em larga escala e as forças de segurança estão aí. Olha que nós temos uma polícia bem paga, considerando a média nacional, uma polícia bem preparada, bem qualificada, com bons equipamentos e ainda assim está deixando a desejar. Um dos fatores é que hoje o efetivo da Polícia Militar, por exemplo, no Distrito Federal, falta 10 mil policiais no DF, quando comparado ao que nós tínhamos há cerca de 20 anos atrás. Então vamos fazer aqui. Hoje você tem uma população que cresceu e que é crescente, ainda mais se a gente somar a população do entorno, com um efetivo que diminuiu. Então, naturalmente, uma hora esse problema iria acontecer. Mas você já perguntou dando a resposta. Se não garante na área nobre, na periferia, além de não garantir, muitas vezes essa mesma juventude vira vítima das próprias forças de segurança. O deputado Max Maciel, que é um deputado dos mais importantes hoje na Câmara Legislativa, e é um deputado que defende a quebrada, que defende a periferia, frequentemente faz denúncias a respeito do abuso de autoridade de força de segurança contra a juventude negra e periférica de Brasília. Isso não é só em Brasília. Infelizmente, é no país inteiro. Como parlamentar e educador, o que o senhor acredita que o Congresso pode fazer para proteger melhor a juventude do DF e para evitar tragédias assim aconteçam? Aí o que o Congresso pode fazer fica mais complexo. Eu defendo uma tese. Se um dia eu for governador, a ideia é investir maciçamente em educação integral em tempo integral. Qual era a idade dos meninos que cometeram esse ato infracional análogo a homicídio? Se eu não me engano, lá 16, 14, 17 anos. Se esses meninos, vamos lá, se eu pego um jovem de 15 anos, coloco o moleque dentro de uma escola com estrutura, né? Esse depósito, é pegar o menino e jogar lá não, é com estrutura e infraestrutura, tá? Bota o menino 7h30 dentro da escola, vai estudar. No contraturno, vai fazer música, vai fazer teatro, vai jogar bola, vai jogar peteca, se vira, com estrutura. Um menino que estuda de 8 horas, de 7h30 e sai só 18 horas, ele sai ferrado de cansaço, ele sai exausto. O moleque só quer ir para casa, dormir, mexer no celular e jogar um videogame, seja lá o que for.
Claro que não dá para fazer isso em larga escala, mas a gente conseguiria minimizar drasticamente esse tipo de situação se o menino estivesse ocupado. E se não for a escola em tempo integral? Aí tem lá o estágio, tem curso de qualificação, fazendo convênio com as instituições do Sistema S. A verdade é que a juventude tem que ser ocupada. E aí eu vou usar ditado popular: mente vazia, oficina do diabo. Agora, o Estado tem que ter responsabilidade também. Hoje, tem que ter responsabilidade, tem que saber onde é que o menino anda, se não está na escola. E a família tem que ter responsabilidade. Olha só, gente. Aí vamos dar um anteprofessor aqui, é conclusão de redação para o Enem, como a gente sempre fala. Todo problema social tem 2 culpados. Isso tem que aparecer na sua redação. Todos. Quem é o culpado número 1? O Estado, o poder público, que é omisso ou ausente de várias formas e em várias situações. Segundo culpado, a sociedade. A sociedade. Então, onde a família tem que ter responsabilidade no processo de criação, no processo de saber que diabo, com quem o menino anda, o que ele está mexendo no celular e tudo mais. Não adianta botar um policial para cada cidadão. Sim. Se a família não fizer a parte dela, e se nós, sociedade, não tivermos consciência, não vai adiantar, que não vai ter insegurança zero. O senhor até adiantou um pouquinho do que a gente ia falar sobre educação, porque... Se eu estiver falando demais, vocês me cortam. Não, de maneira alguma. Um adolescente que está no ensino médio e mora, por exemplo, no Sol Nascente, tem uma das mais baixas ofertas educacionais do Distrito Federal. Salas superlotadas, prédios sem manutenção. Não, no Sol Nascente, no ensino médio, vou logo te corrigir. Nem oferta ele tem, que ele não estuda, não tem nenhuma escola de ensino. Não tem nenhuma escola de ensino médio no Sol Nascer. E sequer há espaços modernos para simular aprendizado. Isso existe no Brasil inteiro, não é um predicado somente daqui. Que medidas concretas e projetos o senhor defende, embora já estava falando sobre isso, para promover uma ampliação e modernização das escolas públicas? Agora, falando especificamente do DF, hoje a gente teve um caso muito triste que aconteceu no SED 4. Meu colega, o professor. Um professor foi espancado porque instruiu uma aluna a desligar o celular, foi espancado pelo próprio pai. Então, quando a gente fala de estrutura de educação, também não é só para o aluno, também é para o professor, para o servidor público. O que o Estado, o DF, pode fazer para melhorar, tanto para o aluno, para o servidor, para a sociedade, esse sistema educacional? Olha só, primeiro, lembra que eu falei agora há pouco? Qualquer problema social tem 2 culpados, o Estado e a sociedade. O pai é um imbecil. E está cheio de pais imbecis espalhados pelo Distrito Federal que quer resolver confronto, quer resolver pendenga de menino confrontando o professor. Está cheio. O que mostra que a sociedade, número 1, não respeita o servidor público, não valoriza o professor, não entende o espaço educacional e está cheio de pai que hoje sabe mais do que professor. Hoje a Câmara Legislativa, saí de lá, eu passei na Câmara Legislativa para lançar um projeto lá que a gente é patrocinador a respeito de violência contra a mulher, de combate à violência contra a mulher, e aproveitei para ir no plenário. E o tema do dia é um projeto de lei que estão querendo lá instalar câmeras na sala de aula. Na sala de aula. Para deixar gravado, imagem e vídeo arquivado, para se o pai ou alguém quiser usar. Fere a liberdade de cátedra prevista na Constituição, fere a individualidade de imagem do professor, fere o direito autoral do professor, que a aula dele é um direito autoral dele, ninguém pode vender, ninguém pode olhar, ninguém sabe que diabo vai fazer com isso, mas acima de tudo, é essa onda conservadora de tentar criminalizar professor, achando que eles vendem essa falácia, o professor está preparando para o comunismo, o professor está fazendo tá ensinando o que não pode, está ensinando sexualidade. Então é esse tipo de discurso imbecil que a extrema-direita adota e que acaba, de alguma maneira, criminalizando a ação do
professor. Isso, o que aconteceu hoje, ontem, né, lá no 74 do Guará, que eu conheço muito bem a escola, e sou colega de longa data do professor que foi agredido, o atleticano Emerson Teixeira, torço para o Atlético Mineiro, sofro com o Atlético Mineiro, sou de matemática. Então, assim, aquilo mostra, primeiro, a síntese do desrespeito que se tem em relação ao professor, é a síntese de famílias que não estão educando bem os seus filhos porque não são educados. Um pai que se sente no direito de, por conta própria, vou fazer justiça pelas próprias mãos. De alguma maneira esse professor foi injusto com meu filho, no lugar de eu buscar a direção, no lugar de eu buscar a justiça, no lugar de eu buscar os meios legais para tentar punir aquele professor, eu vou lá resolver por conta própria. É a síntese do total desrespeito que se tem hoje ao servidor público, ao professor e à educação. Como combater isso? Mais uma vez. Primeiro, sociedade, ela tem que se conscientizar verdadeiramente da importância da educação e do professor. Todo dia do professor, eu que sou professor, o professor, o formador de... Eu tenho raiva dessa ladainha, né? O professor, o que forma todas as profissões. Aí manda um presentinho pro professor, um cacete. Tem que valorizar a professor, não é dia, é todo santo dia. Entendendo que aquele cara ali... Vamos ser bem objetivo? Você tem filho? Não. Pois bem, tem gente que tem um filho e não aguenta cuidar do menino. Imagina o professor que tem que cuidar de 40. Se for o professor de espanhol que tem uma aula por dia, ele cuida de 20 turmas com 40. Aí o cara se acha no direito de querer saber mais do que o professor e de desrespeitar um profissional desse que, além de cuidar, educa. Então a sociedade, ela tem sido... Era até para usar um xingamento, mas não pode. A sociedade, ela tem sido muito injusta, principalmente o professor. E essa injustiça tem aumentado por causa desses discursos falaciosos da extrema-direita que, de alguma maneira, acaba criminalizando a profissão. Então, é conscientização de que aquele profissional está ali é para educar, é para formar. E volto a dizer, educação moral quem dá é a família. O professor deveria dar só conhecimento, mas como a família é omissa na formação moral e na formação para o respeito e para a convivência, acaba que sobra para o professor fazê-lo também. E o Estado tem que agir criando as condições necessárias mínimas, dando segurança, pagando bem, formação continuada, respeitando, porque o professor acaba sendo desrespeitado pelo Estado em várias situações e acaba sendo, por consequência, desrespeitado pela própria família. Então a sociedade e o Estado vão ter que agir para mudar isso. Senão, vai chegar a hora que não tem professor. Acabei de falar, discussei esses dias aqui, segundo dados da Unesco, até 2030, no mundo faltarão 40 milhões de professores. Porque o povo não quer ser professor. Entra numa sala de aula hoje, eu sou professor porque meu sonho era ser professor. Entra numa sala de aula hoje e pergunta aqui, quem quer ser professor? Sala de criança, onde em geral o menino tem muita simpatia pelo professor, mas é 1, 2, levanta a mão. Ninguém quer ser. Sobre educação, me permita só uma pergunta. O GDF investiu muito em escolas militares. O senhor é a favor? Sou contra o processo de militarização das escolas. É mais uma falácia. Dizem, aqui criou-se o chamado escola sem partido, dizendo que professor, essa tese, dizendo que professor formava para o comunismo. Aí não pode ter a escola sem partido. A escola sem partido é a do partido dos outros, mas a do partido deles pode. Quase todos os estados onde começou esse processo de militarização da escola, o governador ou é do PL, ou é do PP, ou é do republicano. E quem não é, flerta com esses partidos que tem um monte de gente da extrema-direita. Não estou dizendo que são todos, mas que tem um monte de gente da extrema-direita. O Ibanez inventou de ampliar a escola cívico-militar para cá. Para quê? Para flertar com esse povo da extrema-direita. E aí vamos lá. Os indicadores educacionais mostram que não melhorou pedagogicamente em nada. O IDEB não melhorou. O SAEB não melhorou. A aprovação do Enem não melhorou. E o gasto aumentou. Ou seja, a gente sempre defendeu até, se pegar o mesmo dinheiro que eles estão gastando nas escolas cívico-militares, no lugar de botar polícia e investir em monitor, em psicólogo, em orientador educacional, a gente consegue dados muito melhores sem a escola ser cívico-militar. Isso é prova. Bom,
Agora, desculpa, só para concluir, é mais uma vez, é sempre vendo essa fala que cria-se um cenário de insegurança onde acredita-se que a única forma de resolver é numa atitude militaresca. Vamos meter militar em tudo que é lugar, vamos meter vigia em tudo que é lugar, vamos botar detector de metal em tudo que é lugar. E pouco a pouco você vai criando uma sociedade espartana, dentro daquela lógica que vivia para a guerra. Uhum. Não vive para a guerra, mas vive para combater a insegurança. Considerando os desafios enfrentados pela educação inclusiva no Distrito Federal, onde mais de 30 mil estudantes com necessidades especiais enfrentam limitações como falta de monitores e apoio pedagógico insuficiente, como que o senhor enxerga o papel do Legislativo no fortalecimento do atendimento especializado? Olha só, no caso nós temos leis federais que regram, que criam regramento de como deve ser o atendimento para os alunos com necessidades especiais. E aí cada estado atua de uma maneira e a maioria absoluta dos estados não cumpre a lei como deveria ser, inclusive no Distrito Federal. Então assim, você tem um número limitado, você tem um número X de estudantes ou com autismo ou com determinado tipo de deficiência por sala de aula. Se você aumenta o número de estudantes com necessidades especiais numa sala, você tem que diminuir os demais estudantes para não sobrecarregar. Para cada aluno com necessidade especial, você tem que ter um monitor. Nós não temos monitores suficientes. Brasília criou a figura do educador social voluntário, que é uma galera que faz um trabalho incrível e que é um educador o quê? Social voluntário, mas que de voluntário ele não tem nada. A galera tá lá para trabalhar mesmo e para receber. Então a gente até fez denúncias no Ministério Público do Trabalho das condições precárias, porque eles não são concursados, eles fazem um processo de seleção, trabalham feito condenado e ganham ali uma miséria. Se eu não me engano, hoje está apenas R$40 por dia, por turno. Num trabalho altamente pesado, onde tem que cuidar de menino e limpar menino e é agredido por menino, fruto de todos esses problemas que existem. É outra coisa que tem que ser revista no Distrito Federal. Ou contrata ou abre concurso para monitor e cumpre a lei. Ou então contrata esses educadores sociais via CLT e tira essa história de voluntário. Então a verdade é que mais uma vez vem aquela tese. Tem que fazer os investimentos necessários para se cumprir a legislação e fazer uma educação inclusiva verdadeira, com profissionais capacitados acompanhando esses que precisam do acompanhamento especial. Deputado, no âmbito da COP30, o nosso tema do semestre é sustentabilidade e mudanças climáticas. O senhor construiu uma trajetória que une educação, política e compromisso social. Nesse contexto da COP30 sobre mudanças climáticas, o desafio vai além da preservação ambiental, passa também por justiça social. Quando olhamos para regiões como a Estrutural, o Pôr do Sol, as cidades do Sol, né, que simbolizam a força e a resistência dessas regiões periféricas, vemos comunidades que convivem com calor extremo, falta de saneamento, alagamento em todos os períodos de chuva e ausência brutal de áreas verdes. Essa realidade revela um fenômeno que os estudiosos chamam de racismo ambiental. Quando os impactos e crises climáticas recaem principalmente sobre a população mais pobre. Como o senhor acredita que o Brasil, o DF, a nossa sociedade, podem construir uma agenda climática verdadeiramente inclusiva, como tendo as periferias como protagonistas? Pronto, como você já explicou tudo, eu vou só para a parte final. Qual é o grande dilema hoje? Vou te dar um exemplo clássico. Eu não vou lembrar o ano, na década de 80, onde lá na região da Guariroba, na Ceilândia, fruto de um sistema de escoamento de águas pluviais mal feito que fizeram, porque Ceilândia foi construída em cima de um morro suave, e o escoamento da parte oeste, ele descia de forma dispersa. Aí a galera foi canalizando pequenos cordões e botou o escoamento todo num ponto só. Numa chuva mais intensa que deu, na década de 80, aquela canalização explodiu de água, o volume de água foi tão intenso que ela explodiu, né, de baixo para cima,
e criou-se uma grande erosão, a famosa erosão da Guariroba, que existe até hoje, lá na parte de Chácaras, justamente entre o Pessu e o Sol Nascente, trecho 1, se eu não estou equivocado. E essa erosão virou tese de doutorado, virou uma porrada de coisa aí, muitos estudiosos falaram disso. E aí, resumo, por que eu estou tratando disso? Foi a única vez na história que uma região administrativa recebeu mais recursos do que o plano piloto. Porque em caráter emergencial, tiveram que fazer obras 1000 para conter essa erosão, porque ela estava engolindo. Erosão ela vai no sentido jusante-montante, né, de baixo para cima, e a erosão ela ia subir e ia engolir várias casas. Chegou a derrubou mais de 60 casas na época, ela engoliu 60 casas e tudo mais, e teve que gastar uma grana danada. Pois bem, estou te dando esse exemplo para mostrar que, historicamente, o deputado Max Maciel trabalha muito com essa tese, os recursos públicos priorizam as áreas centrais e abandonam as áreas periféricas, dentro daquela lógica histórica que o professor Aldo Paviani chamou de processo de periferização e segregação socioespacial. O morador da periferia de Brasília, ele está distante do plano piloto, não é só pela distância física, não, 30 quilômetros, 20 quilômetros. Há uma distância social e econômica, há uma distância segregacionista. A gente é discriminado, a gente é excluído. E esse máximo da exclusão se vê nos investimentos. O que você já explicou aí, chamando de racismo ambiental. Duas situações recentes mostram isso. A Nova Cap plantou 6.000 árvores no plano piloto. Aí, tem a estatística, é muito interessante. E ela plantou 0 no Recanto das Emas. Uma foto que circulou aí pelas redes sociais, também aí nos últimos 2 anos, mostrou a foto aérea do Lago Sul e a foto aérea do Sol Nascente, elas postadas lado a lado. Foto colorida. Qual a cor predominante da foto do Lago Sul? O verde. Qual a cor predominante no Sol Nascente? O marrom. Seja lama, seja a época da chuva, ou é lama ou é poeira. Então isso mostra a histórica omissão do poder público na destinação desigual dos recursos para as áreas periféricas. Por fim, respondendo à sua pergunta, é isso. É focar na priorização de investimento para as áreas periféricas, principalmente para a construção de saneamento básico, criação de áreas verdes e de lazer. E finalizo dando um exemplo. O governo do Distrito Federal, o governador Ibanez, se vangloria aí do projeto Drenar DF. Drenar DF. Mas só fez uma obra na Asa Norte, então vamos logo aí restringir, vamos ser restritivos. O projeto é Drenar Asa Norte, porque lá no Sol Nascente, essa semana, o bicho pegou. A Ingrid está aqui, minha assessora de comunicação, e há 3 meses aí o GDF jogou uma propaganda dessas institucionais. Este GDF faz, como quem diz, os anteriores não faziam. Aí dentro da propaganda ele mostra uma série de situações e coloca assim, o Sol Nascente era classificado como favela, por causa daquela pesquisa do IBGE, que classificou a Hora como a segunda, a Hora como a primeira maior favela do Brasil. O Sol Nascente, que era favela, agora é cidade. Porque transformou em RA. Aí eles mostram as enchentes acontecendo, como se não acontecessem mais. Eu falei para ela, grave essa propaganda, que quando chegar em outubro, novembro, eu vou rebater. Pronto. Essa semana, a primeira chuva que deu, desgraçou um monte de casa lá, inclusive a Defesa Civil teve que interditar. Cadê o Drenar Sol Nascente? Há estudo para isso, há projeto para isso. Cadê o recurso? Por que tem recurso para fazer viaduto ligando nada a lugar nenhum e não tem recurso para fazer o Sol Nascente? Por causa da força política. Quem mora na área central tem o poder econômico e tem o poder político. Quem mora na área periférica em geral não tem nenhum poder nem outro. Tem nem tempo para ter poder. Nem tem tempo para ter poder. Ou para exercer esse poder. Agora vamos falar de um assunto um pouco delicado. O influenciador Felca trouxe grande visibilidade à questão da adultização infantil, ao denunciar como crianças vêm sendo expostas a conteúdos inadequados nas redes sociais. Neste contexto, deputados federais como o senhor propuseram alterações no Código Penal para tipificar o crime da adultização e erotização digital de crianças e adolescentes, além de buscar a responsabilização das plataformas digitais.
quais os principais desafios para aprovar essa medida e qual impacto o senhor acredita que ela terá frente a essas novas formas de exploração? Vamos direto ao assunto. Olha só, hoje o mundo virtual, ele é um mundo extremamente, que palavra eu poderia usar aqui? Já tem um tempo, né, já foi lançado o livro Tudo que é sólido se desmancha no ar. Eu traduzo para agora. Tudo que está na internet se desmancha no ar, não tem solidez. A gente não tem controle. A única forma de exercer controle é obrigando as big techs a fazer esse controle. Eu defendo essa tese, que as big techs têm que fazer controle e que elas têm que ser punidas severamente e legalmente caso não façam. Onde é que a gente esbarra? Você tem no Congresso, que foi o que você me perguntou, um grupo de deputados extremamente conservador que flerta com o fascismo e que usa o argumento da liberdade de expressão como forma de não nos deixar controlar as big techs. Isso é uma prática historicamente fascista. Eu uso um discurso de uma coisa para a prática de outra. Por que até hoje a gente não conseguiu aprovar para valer leis que realmente controlem crimes de internet, que realmente controlem crimes virtuais? Por causa desse argumento falacioso de que nós estaríamos cerceando a liberdade de expressão. Como quem diz, eles dizem, não, dentro do nosso Código Penal já tem mecanismos para punir. Vamos lá. Imagina que um filho seu foi filmado ou usaram inteligência artificial, pegaram uma foto dele, a imagem dele, ou imagem real, ou uma imagem de IA, e tascou a imagem do seu filho nu, fazendo sexo, seja lá o que for, na internet. Crime de toda a natureza, ECA e vários outros. Tá. E a Big Tech deixou aquilo fluir. Ela teria como impedi-lo? Teria. Não, mas eu sou o defensor da liberdade de expressão. Deixa mostrar lá a criança pelada, seja lá o que for, fazendo sexo. Tá bom. Aí depois, segundo os defensores dessa tese, não, entre na justiça e peça para tirar. Tu entrou na justiça, acionou o ECA, a justiça, Big Tech foi e tirou. Só que o mal já está feito. E ele é incorrigível. A imagem da pessoa já foi disseminada, a moral dela já foi destruída. E isso ninguém vai pagar por nenhuma indenização por danos morais, ou seja lá o que for. Eu só estou dando um exemplo aqui bruto para a gente entender. Então, dando resposta aí, porque nós só conseguimos aprovar a lei FELCA, né, como nós chamamos lá, eu fui um dos proponentes dessa do tema, mas o que foi votado no final das contas foi a lei do senador lá do Rio Grande do Norte, excelente senador, diga-se de passagem, delegado, um camarada bem lúcido, bem tranquilo, esqueci o nome dele agora. No final das contas foi votado o projeto dele que já estava mais adiantado. Mas só conseguimos votar isso por causa do clamor social que se deu em virtude da repercussão que o vídeo do rapaz tomou conta e de mídias tradicionais terem repercutido aquilo, o que deixou a sociedade chocada. A sociedade sabia que tudo aquilo já acontecia, mas precisou alguém jogar na sua cara, dar um tapa na sua cara, para que a galera visse que aquilo, né? Mas a lei é bonitinha e tudo mais, mas ainda assim ela não estabelece um rigoroso controle das big techs na hora de limitar aquilo lá. Ninguém está fazendo censura prévia, a gente está fazendo censura adequada nesse sentido. Quando você vai colocar um programa de televisão, um filme, não tem lá censura 10 anos, até alterou agora, não sei mais as idades, porque houve uma mudança por decreto nessa semana. Censura de 10 anos, censura livre, censura aquilo. A censura livre parece que não existe mais agora, baixaram até tem censura até os 6 anos. Então, se eu censuro uma televisão, censurar no sentido de estabelecer margem etária para se ver determinada coisa, por que eu vou deixar a internet livre, sendo que é essa internet que é mais assistida hoje, principalmente pelas crianças e pelos jovens. Então tem que sim punir, tem que sim estabelecer punições para as big techs como copartícipes a esses tipos de crime digital ou virtual. Sim, muito obrigada. Essa é a minha tese. Sim. E combato veementemente aquela que fica dizendo que tudo é liberdade de expressão. Essa não é, talvez seja uma desculpa para justificar um lobby muito forte que existe das Big Techs no Congresso?
pronto, você já deu a resposta, né? As Big Techs, elas têm grandes apoiadores dentro do Congresso Nacional, porque é um processo que se retroalimenta. Esses parlamentares vivem das Big Techs, inclusive ela usando os algoritmos para divulgar os vídeos e as teses deles, e em contrapartida, eles defendem as Big Techs. Ficou provado com vídeos, né, quem entende um pouquinho desse assunto, aquele vídeo do Nicolas sobre Pix, seja lá o que for, seria humanamente impossível ele alcançar os números de visualização que ganhou sem que as Big Techs usassem por conta própria os seus algoritmos para divulgar os vídeos que eles fazem. Tá lá. Tem um monte de especialista provando isso. Deputado, todos os anos, quando o fogo volta a consumir o Cerrado, a gente vê o Corpo de Bombeiros e o IBAMA se arriscando para conter chamas e salvar animais silvestres. Quase sempre nos mesmos lugares, como um ciclo que sempre se repete e não tem fim. Nas cidades, longe das câmeras, homens e mulheres também movidos apenas por um amor, uma causa, alimentam, castram, cuidam de animais abandonados, sustentando sozinhos uma causa que poderia ser de todos. São realidades diferentes, mas unidas por um mesmo sentimento, proteger a vida. Como o senhor, que é um representante do Partido Verde no Congresso Nacional, acredita que o poder público pode transformar essa soma de esforços profissionais e voluntários em uma política permanente de proteção que inspire cuidado e responsabilidade? Uma boa pergunta, inclusive, para mim, que apesar de membro do Partido Verde, eu não atuo quase nada na causa da defesa animal, e eu sou frequentemente cobrado por algum ou outro que trabalha com essa tese a respeito disso, né? Eu sou da tese de que quem cuida de tudo não cuida de nada bem. Então, como eu sou focado na questão do servidor público, na questão da educação, na questão ambiental, mais macro, na questão macro, acabou que historicamente eu não criei vinculação com a defesa da causa animal. Diga-se de passagem, eu passei a entender animal recentemente, que eu passei a ter um cachorro. Me obrigaram a ter, na verdade, o Corote. O nome do meu cachorro é nome de cachaça, é o Corote, que é o cachorro da minha filha, né? Fica aqui o recado para os pais que filho quiser ter cachorro. Eles falam que vão cuidar, mas mentira, quem cuida é você, quem gasta é você, quem limpa é você. Não caia nesse golpe de dar cachorro ou um pet para filho. Mas assim, esse é o Reginaldo que de fato atua pouco nessa região e tem um pouco conhecimento nessa temática, tenho até que me aprofundar. Mas hoje é uma causa que a sociedade considera até prioritária, né, em muitos sentidos. Então o que o Estado tem que fazer? Usar políticas públicas para a causa animal semelhante àquelas que a gente usa para o humano. Então vai ter que criar cada vez mais centros de apoio, hospitais veterinários públicos, porque no caso do hospital veterinário público não é só uma questão de gostar do pet, é uma questão de saúde pública, sim, saúde coletiva, principalmente em virtude da quantidade de gatos e cães que estão espalhados pela cidade sem donos e tudo mais. Então tem que adotar esse tipo, políticas públicas mais generalistas para dar assistência aos pets sem dono e aos donos com pets sem recurso. Vamos falar um pouquinho sobre juventude e juventude na política. A maioria dos jovens se mantém muito distante da política no dia a dia, e aí acabam não cobrando os governos eleitos, e normalmente quando participam é só na hora da eleição, na hora do voto. Na sua avaliação, essa distância é resultado da falta de interesse dos próprios jovens ou também a falha dos eleitos e dos partidos políticos na hora de se conectar com esse público? Em geral, os políticos, as duas coisas, né? O jovem está numa vibe própria, que muitas vezes ele ainda não entende a importância da política, isso é natural, mas é também uma falha do sistema educacional. Tá? Lembra lá do Bertolt Brecht, né? Aquele poema lá que o idiota político lá. Eu falo que odeio política, não sabe ele que o preço do arroz, do feijão, do aluguel depende da política. E para quem faz política com base na enganação, com base na falsa promessa,
esse é o melhor eleitor que tem. É o eleitor desinformado, é o eleitor idiotizado no sentido de não se interessar por aquilo. Você vê que tem um perfil que quer passar para o eleitor, para o jovem, para o desinformado, de que todo político é ladrão. Se todo é ladrão, eu posso votar em qualquer um. Todo político é igual. Se todo é igual, eu posso votar em qualquer um e nem precisa estudar a situação dele. Por outro lado, quando a gente tenta informar dentro da escola, aí esse mesmo político que prefere o eleitor mal desinformado, não, tá lá, ó, Doutrinando. Tá doutrinando e tudo mais. Então, sempre uma disputa de retórica, que no final das contas, para a política brasileira tradicional em geral, quanto menos informado for o eleitor e menos conhecedor da política, para ele é melhor. E além daquela lógica, eu deixo claramente, quando eu resolvi me candidatar, um dos fatores foi aquela tese, que se os bons não se candidatarem, os ruins vão dominar a política para sempre, inclusive a mim. E a gente estou aqui tentando combater esses que eu julgo como maus políticos, e cito nomes sem nenhum problema. Vai ter um monte de gente que vai assistir esse vídeo e vai falar, não, esse cara é um idiota, o bom político é o outro, que ele criticou. Tá lá, faz parte desse processo. Agora, o jovem tem que participar, os políticos são distantes mesmo da juventude, em geral. Eu mesmo, que trabalho muito para a juventude, com juventude, não consigo atingi-los da forma como eu gostaria. Você vê que, para dar um exemplo, a gente hoje, por meio de emenda parlamentar, financia aí uns 12 polos de pré-ENEM, periferia, ENEM das quebradas, ENEM de verdade, ENEM na periferia. A molecada que jamais teria condição de pagar um cursinho para competir de forma mais igualitária com quem tem condição, então a gente está bastando aí, professor excelente, estrutura excelente, ar-condicionado, para ver se a gente coloca essa molecada para competir para a universidade pública e tudo mais. E ainda assim eu tenho dificuldades. Eu que trabalho com jovens, sei me comunicar com jovem, ainda assim não consigo ainda atingir para valer. Entendo que eu não consigo atingir para valer o coração e a mente dessa molecada e tudo mais. Essa semana o GDF criou a 34ª Secretaria de Estado, voltada, segundo o governo, para a juventude. O senhor acredita na eficácia de uma ação como essa? Todo mundo que não tem cargo, o governo inventa uma secretaria ou uma subsecretaria. O deputado Gilvan Máximo perdeu o mandato para o deputado Rodrigo Hollenberg, que eu até questiono, eu acho que mudaram de fato a regra no meio do jogo. Acho que quem deveria ficar com o mandato era o Gilvan, ainda que eu tenha muita mais vinculação política e ideológica com o Hollenberg, mas a gente tem que ser justo. Estabelecer uma regra eleitoral na qual o Gilvan foi eleito e depois, no meio do jogo, mudaram a regra. Mas isso não está na pergunta. A pergunta é o seguinte: o deputado Gilvan Máximo, uma vez que perdeu o mandato, para não ficar desamparado, né, até porque ele faz parte do Partido Republicano, que é um partido importante da base do governo ibanês, inventaram para ele a Secretaria de Defesa do Consumidor. Até porque ele tem um programa na televisão a respeito disso. Mas uma Secretaria de Defesa do Consumidor, onde já se tem o PROCON, ou seja, inventaram uma coisa para que ele tenha um cargo. Ou seja, legalidade pode existir, mas impessoalidade não existiu, né? Sabe, aquilo que a gente demanda da administração pública não existiu nada. Em relação à Secretaria de acho que é subsecretaria, não é nenhuma secretaria, não, é secretaria, porque a secretaria era da Família e da Juventude, que era secretariada pelo ex-deputado Rodrigo Delmasso, e aí criaram agora essa Secretaria da Juventude para o filho do Paulo Otávio. Mais uma forma de agradar alguém que pode ser um aliado político. Não é criando uma secretaria que você vai criar políticas públicas para a juventude. Você consegue fazer isso dentro de inúmeras secretarias. E a criação dela, às vésperas de um ano eleitoral, numa secretaria que não tem estrutura, que não tem cargo, que não tem orçamento, fica evidente que é só para fazer um agrado político e dar um cargo para alguém. Eu achei até politicamente muito ruim o rapaz aceitar a secretaria. Mas eles devem saber o que fazem por lá.
Então, para finalizar, deputado, agora vamos fazer um jogo, um bate-bola. Um jogo rápido de temas, pessoas e momentos importantes da nossa vida democrática. Manda ver. Por favor, peço que forme respostas breves de 1 a 2 palavras. Então vamos lá. Primeiro, STF. Necessário para a democracia. Anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Sem chance. Jair Bolsonaro. A síntese de tudo que é ruim e retrógrado no país. Lula. Estadista. Governo Ibanez Celina. Cuida de coisas e não de pessoas. Privatização. A favor quando não forem serviços essenciais. Sendo essencial, totalmente contrário. Um político de direita. Um político de direita em que sentido? Isso eu admiro. Político de direita que eu admire, eu vou falar aqui das pessoas com as quais eu convivo. Por exemplo, a deputada Paula Belmonte é uma política de direita. E eu tenho uma admiração pelo trabalho. Ela é coerente nas posturas dela, ainda que eu questione muitas outras. Um servidor público. Um servidor público. Não, Desculpa, servidor público. O servidor público é a representação do Estado no atendimento à sociedade. Federação Brasil da Esperança. Que continue, que eu estarei lá. Bancada do DF na Câmara. Cada um por si. Esquerda no DF. Se unir para evoluir. Leandro Graça. Meu amigo, meu candidato a governador. Um livro. Um livro, eu vou pegar um recente agora, que é do Gessé, O Pobre de Direita. Esse vale a pena ler. Um filme. Aí o filme que eu mais gosto no mundo é o Forrest Gump. Eu adoro as histórias. Maravilhoso. Uma Tem um música. milhão, né? Uma música. Eu vou ficar com a do Beto Guedes, que eu estava ouvindo esse disco. Homem apaixonado ouve Beto Guedes, né? Sol de Primavera. Uma frase ou pensamento. Uma frase, eu pensei, não tem nenhuma assim que me chame a atenção, não, das muitas que eu sei aí. E para terminar, o futuro do DF. Que melhore, que trate com mais dignidade o cidadão brasileiro. Deputado, para encerrarmos, gostaria de ouvir suas palavras finais para o nosso público, que é formado por todos que acreditam na política como ferramenta para transformar nossa cidade e o mundo. Fique à vontade. Número 1, acompanhar a política. Número 2, não acreditar em tudo que se ouve. Analisar e contrapor. Inclusive, não acreditar no que eu estou falando aqui. Analise e contraponha. É geral. Segundo, evite abraçar político com paixão. Todos nós somos seres humanos, sujeitos a erros, e todos nós estamos inseridos em um contexto social, um contexto político, um contexto econômico. Por que eu defendo pautas progressistas por pautas de esquerda? Porque eu sempre fui pobre, criado numa família pobre. Por que eu defendo um Estado presente? Porque eu sou fruto de políticas públicas de Estado. Eu estudei na escola pública, eu fiz universidade pública, minha família era miserável quando a gente era lá no início e dependia de programas sociais, então não tem sentido eu ser contra isso. Então cada um vai ser fruto do seu processo de formação, do contexto histórico, social e econômico onde ele viveu. Claro que você não pode ser só aquilo, tem que ir além daquilo. Acima de tudo, não tem político salvador da pátria, e não tem ninguém que vai transformar a realidade de um país em 2, 4, 6, 8 ou 10 anos. Tudo é uma construção continuada, histórica, que precisa de tempo e de participação popular na fiscalização e na cobrança de tudo isso. Deputado, muito obrigado por essa conversa franca, por acreditar que o debate público é uma ferramenta para construir um país melhor. Eu vou te interromper, não, respeita a posição do outro. Não fica brigando com um parente por causa de questão política, não, que não vai valer a pena, isso eu te garanto. É que esse diálogo inspire mais jovens como nós a podermos falar sobre tudo isso.
E agora queremos agradecer ao DF por nos ceder esse espaço e também, de forma especial, ao apoio da Icon por nos ceder os equipamentos de iluminação de ponta para que este episódio fosse possível. Como lembrou o saudoso Papa Francisco, o verdadeiro diálogo político nasce quando as diferenças não são motivo de confronto, mas uma oportunidade de encontro. Que essa visão nos inspire a pensar a política como um instrumento de reconciliação, empatia e compromisso coletivo. Concluímos dessa forma nosso terceiro episódio do De Frente para o Futuro. Fiquem ligados, acompanhem nossas redes sociais, que vem novidade por aí. Até a próxima.